Hoje é dia de falar do Escort XR3 aqui na garagem, um modelo que eu gosto bastante, uma versão que eu gosto muito do Escort, e é um MK4, e esse carro tem duas particularidades muito interessantes. Ele pertence a um único dono, até há pouco tempo atrás, e tem pouco mais de 50 mil quilômetros rodados e originais. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Ford Escort XR3. Bom, para quem tem mais de 40 anos, sabe que a sigla XR3 tem um significado bastante especial, porque realmente eram carros muito diferenciados no nosso mercado. Principalmente se a gente analisar aquele período de importações fechadas, e daí essas siglas ganharam uma importância grande, esses carros realmente muito especiais, e andar com um carro desses na rua na época, assim como o Gol GT e tal, eu já contei histórias aqui, era mais ou menos como andar hoje com o Civic Type R que eu estou testando essa semana, né? Todo mundo tira foto, que na época não tirava foto porque era com máquina mesmo, né? Era um pouquinho mais complicado, mas de qualquer forma chama atenção. MK4, essa geração chegou em 87, o que é bem legal do MK4, aliás do Escort em si, é que apesar de a gente viver numa época de importações fechadas, então mecanicamente, a gente tecnologicamente estávamos atrasados, defasados, mas por outro lado, em termos de carroceria, o que tinha na Europa tinha aqui. Isso é legal, né? Em termos de atualização histórica. Você fala lá num fórum de Escort na Inglaterra, o MK4 é esse, o MK3 é aquele lá, mas eles tiveram MK2, MK1 também, que é muito legal. Bom, começando por aqui, outro detalhe bacana, a gente sabe que no final dos anos 80 entrou a Autolatina, Ford e Volkswagen juntas, benefícios e cada uma pegou uma coisa da outra para chegar numa ideia de mercado, de modelos próprios. E o XR3 passou por uma mudança interessante. Ele passou a receber os para-choques pintados na cor do carro, essa faixinha, vocês lembram que no Benetton era uma faixinha verde, né? Nesse aqui é uma faixinha vermelha. Mas já vi com faixinha azul também. Enfim, não acendia que nem o Miura, mas, né, enfim, era bacana, era um detalhe legal que acabava diferenciando o carro em alguns sentidos. Olha que legal esse conjunto óptico originalzinho do carro, botou aqui a cobertura de faróis auxiliares da CBE para dar aquele charme, mas o que é interessante então desses carros é justamente isso, eles trazem já os para-choques pintados na cor da carroceria, dá um aspecto todo especial. Uma coisa que eu gosto muito, esse jogo de rodas de 14 polegadas, eu acho que é um jogo de rodas que ele tem um desenho muito harmonioso, realmente um desenho, eles são felizes nesse desenho. Tem um pessoal fazendo atualmente rodas maiores desse desenho, mas eu vi 17, eu acho que não combina. Uma 15 até dá para ter uma licença poética e falar, pô, vou botar uma 15 aí que eu acho que funciona. Mas a 17 eu acho muito grande para essa carroceria, num caixa de roda, eu acho que não combina particularmente. Bom, desenho muito harmônico, realmente é um carro que tem um estilo bem legal, eu sou fã de XR3. Teto solar, às vezes a gente vê um XR3 sem teto solar, parece estranho, né? Parece que é uma coisa, pô, como assim, né? Mas é engraçado que também saíram. Outra coisa que eu gosto desses carros é o body kit, olha só que legal, esse body kit todo bem acertadinho, com visual muito bacana, e conversando com o restante do carro, né? Realmente fantástico. E logicamente, além da dianteira e desse desenho todo, o desenho da traseira fica bem complementado aqui com esse aerofólio, cara, eu acho charmoso esse aerofólio. Mas o que é legal desse carro é que ele era de único dono. Isso é uma das coisas mais bacanas quando a gente vai falar de um carro clássico, justamente por conta, cara, imagina um carro desse que sobreviveu e foi de único dono todo esse tempo, realmente sensacional. O acabamento, cara, o detalhe do acabamento, olha só o detalhe do acabamento de época de tecido aqui, enfim, hoje em dia qualquer carro que custa mais de 100 mil reais não tem mais isso, só tem plástico. Eu sempre costumo falar disso aqui, de acabamento, e é uma verdade. Outro detalhe fantástico de conservação, olha esse banco. A gente fala, parece que não sentou ninguém, e muitas vezes não sentou ninguém, parece que ele tinha uma filha só, esse dono anterior do carro, ou seja, a menina deve ter levado a menina para dar uma passeada e tal, mas, ou seja, não andou muito também, né? Luzes espia, que a gente gosta muito e sempre ajudam. Olha o detalhe do contagiros,
velocímetro. A gente sabe que, lógico, o velocímetro é 220, esses carros chegavam a 160 e tal, que era um padrão legal de velocidade, 165. Na época era muito bom, vale ressaltar. Tem que acompanhar o padrão de cada época para poder falar disso, né? De uma maneira interessante. Mas o que é legal também do Escort é que ele não trazia bancos recaro, né? Os seus concorrentes traziam banco recaro, você fala de Cadete, GSI, Gol GTI, Gol GTS, mas o Escort só foi trazer na geração seguinte, né? Então aquele que a gente já conheceu também, aquele de 100 anos e tal. Bom, aqui então um detalhe, outro detalhe bacana, bom, duas coisas, três aliás, hein? Ó, tem muito detalhe. Teto solar, achava isso muito legal quando era criança, por isso eu gosto de teto solar até hoje. Reloginho digital, também outro charme dos anos 80, esse carro dos anos 90, mas né, na década de 80 era incrível. E o último detalhe interno que eu acho legal desse carro é o volante. Esse volante pequeno diâmetro, que era uma característica do XR3 desde o MK3, desde o lançamento, é justamente esses volantes pequenos que mudou o desenho e tal, mas ele continuou pequeno, né, pequeno diâmetro, e esse painel aqui satélite, né, com esses comandos, cara, que legal, que facilidade, né? Que praticidade também, os caras pensaram nisso e foi bem interessante. Por fim, detalhe aqui, toca-fitas Ford da época e o câmbio de 5 velocidades que também era Volkswagen. Agora vamos falar da mecânica. E aqui no cofre do motor, isso que é legal assim de pegar, como eu falei, carros que tem uma quilometragem original, carros pouco rodados, é um achado quase arqueológico. Olha que interessante. Adesivo da Autolatina, o estado geral do carro. Ele comentou que trocou alguns reservatórios e tal, justamente por conta disso, mas o plástico vai ficando amarelado com o tempo. Outra coisa bacana daqui é isso aqui, ó. Olha essa questão do acabamento que eu comento nos carros atuais, que nem tem mais, as marcas nem se preocupam mais em colocar esse tipo de coisa, e o carro continua caro, claro. E aqui, sem dúvida nenhuma, a maior mudança do CR3 nessa época foi a adoção do AP800S, o mesmo motor do Gol GTS, com 2 estágios, enfim, motor e câmbio, aliás, da Volkswagen, entregando aí os 97 cavalos. Muito bem, pessoal, olha só que maravilha esse barulhinho do alarme que fica monitorando o funcionamento. Escort R3, cara, deu uma volta nesse carro agora, meu, impressionante, impressionante. É muito bacana você ver o que digamos assim, a conservação, e no caso, lógico, o fato de ter sido o único dono cuidadoso acaba fazendo assim com o carro no sentido da preservação. Pô, interessantíssimo. Ele tá parecendo um carro atual. Cara, me surpreendeu assim, justamente porque volante, câmbio, a embreagem, tudo muito certinho, sabe assim? Ele parece um carro novo. Que interessante. Essas oportunidades são legais porque, lógico, eu sempre falo de carro antigo, e quando você vai andar num carro com 30, 40, 50 anos, você já tem uma previsibilidade e você já tem, digamos, um pensamento que você vai falar, pô, o carro tem 30 anos, né? Deixa até a seta ligada. O carro tem 30 anos, então, claro que ele vai ter algum barulhinho, alguma coisa, o que é absolutamente normal. E a gente nem conta isso, porque faz parte completamente. Assim como ter carro antigo é exatamente isso. Mas esse aqui, meus amigos, surpreendeu, porque o carro está no estado geral muito bom. E o mais engraçado, você andando no carro, você tem essa sensação de que o tempo não passou. Parece que eu estou guiando esse carro em 93, em 94, quando ele era um carro seminovo. Cara, fantástico. Muito interessante mesmo o estado de conservação. E já
gravei com outros MK4, logicamente carros antigos, com diferentes histórias, mas esse aqui, ele realmente tem essa característica dos 53.000, 129 km, estou botando uns quilômetros aí no carro, e isso dá uma satisfação grande por conta, logicamente, de ter a oportunidade de andar num carro que parece, né, muito novo, por conta da questão dessa dirigibilidade, enfim. Cara, gostei bastante, gostei bastante. A história do GR3 é incrível, porque é um carro que foi lançado em 84, o Escort chegou aqui em 83, o MK3, um carro mundial da Ford. Eu sempre comento isso, né? Apesar da gente ter um período de importações fechadas, mas a gente teve carros mundiais aqui no Brasil, o Escort foi um deles. Isso é uma coisa bem interessante mesmo. E também, claro, essa ideia, eu tô esquecendo a seta ligada, essa ideia de que ele é um carro com esse comportamento esportivo, mas na prática a gente sabe que a Ford usava o CHT, é isso, a defasagem tecnológica do Brasil, ela acontecia por conta disso, né, dessa questão da falta de tecnologia, porque o mercado era fechado. E então, logicamente, a gente tinha aqui coisas que eram mais divertidas ou menos, mas assim, o carro era caro, o carro tinha, digamos, um status de carro esportivo. Cara, andar de R3 dos anos 80 era um negócio sensacional, era um negócio muito bacana mesmo. Minha tia tinha um MK3 vermelho, cara, eu andava naquele carro. O meu tio também, né, o marido dela. Esse barulho é o do alarme. Ele tem aqui um alarme que não é o original, né? Mas um alarme que ele fica monitorando aí, desliga a ignição, enfim, aquele tipo de alarme que você precisa usar no fim, num carro antigo, né? Em alguns deles, pelo menos. E era sensacional andar com o CR3, né, nessa época. E mesmo nos anos 90, quando reabriu a importação, lógico, começou a entrar carro importado, mudou o contexto. Mas assim, eram carros igualmente desejados. E a Autolatina trouxe algumas coisas e trouxe, logicamente, para o XR3 o motor, o AP800S. Passou a ter realmente uma pegada de carro esportivo, tanto que ele era até um pouco, números ligeiramente melhores do que o Gol GTS. E isso realmente é algo bacana para se falar e para ver da Autolatina. Muita gente fala mal da Autolatina, é uma coisa muito própria, né? As marcas aqui no Brasil com seu protecionismo, mas que começou do governo, né? Nesse caso com as importações fechadas. Mas logicamente o GR3 ele se destacava pelo conjunto da obra. E no caso o AP800S é um carro que o motor AP800S era um carro bom de andar, e é um carro bom de andar, como a gente está vendo, tanto em aceleração, retomada, um bom torque, porque logicamente ele é um carro aí com uma mecânica e com câmbio, né, motor e câmbio do Gol GTS. Então realmente muito mais esperto do que o CHT, comparativamente muito mais veloz. Enfim, a imprensa automotiva aplaudiu muito na época essa mudança por conta disso. E claro, esse exemplar em especial, com essa quilometragem baixa, tá muito liso, né, esse carro para andar. Cara, impressionante. Andando aqui com o carro, você percebe como ele tá bem acertado para andar e tá lisinho. Não tem um barulho de suspensão. O que teve barulho de suspensão aqui é por conta do asfalto que a gente tem, né, dentro do bairro. Mas olha aqui, suspensão, dirigibilidade do volante, os engates do câmbio, nada, né, nem um câmbio bobo, nada. Realmente sensacional. É um exemplar digno, representante da época, e dá para ter uma sensação muito própria até de quando o carro era novo, andando nesse exemplar aqui. Realmente fantástico, muito legal mesmo. Parabéns, primeiro dono por cuidar muito, e claro, o proprietário atual, porque comprou o carro e faz a manutenção. Enfim, é um apaixonado também por carros clássicos, e daí a gente pode contar essa história para vocês. Olha o nosso querido asfalto de São Paulo, num bairro de IPTU caríssimo. Pessoal, agora esse calor que tá fazendo aqui,
levando o cachorro passear, pô, vai mais cedo. Ó o Fusca, hein? Bonitão, hein? Ah, fantástico. Tem que ir mais cedo, porque, pô, pra eles é bem complicado, é pior ainda do que pra gente. É isso aí, pessoal, grande abraço, nos falamos, vou dar mais uma voltinha. Cara, esse R3 tá sensacional. Um abraço.